quando a gente pensa no acolhimento, né, Fábio? Você pensa, por exemplo, uma mulher trans, um homem trans, como é que ele vai ser, digamos que ele precise de uma internação no serviço de saúde mental. Como é que vai ser essa internação hoje? Em que lugar ele fica nessa internação? Então, eu falo isso porque eu venho também, né, de um trabalho no SAMU, no Núcleo de Saúde Mental, e lá eu sempre dialoguei isso com o Fábio, né, Fábio? Antes de dialogar um pouco sobre essas angústias que eu vivenciei em muitos atendimentos, onde a gente encontrava pessoas em crise, ou a gente encontrava pessoas que estavam num sofrimento psíquico ali grave, né, por várias questões, conflitos para essa pessoa, hoje, na nossa rede do Distrito Federal. Então, acho importante a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque é uma pauta urgente. Muitas vezes, gente, eu saí extremamente angustiada de vários atendimentos que eu estive, então, uma resposta do ponto de vista do cuidado que essa pessoa que estava ali naquele momento, né, e eu como uma luta por direitos, e que tem como base fundante, né, do nosso projeto ético político, essa perspectiva de respostas efetivas, né, enquanto política pública, enquanto política social, nos causa assim, inquietação. Então, a gente não pode ficar com essa inquietação, eu nunca fiquei com ela, eu sempre tentei. Eu quero registrar aqui também a importância da frente pensar essa pauta e questões, tá bom, Fábio? Parabéns. Certo, Karina. Boas energias aí para você, eu sei que não tá fácil, né? Mas estamos juntos, como diz a nossa carta ontem da plenária do CEFES, né? Mais importante do que a gente vencer a guerra é saber com quem que a gente está lutando. E eu sou muito feliz contigo, com a Érica, com a Arlete, né? Ter vocês aí no nosso campo de batalha, né? A gente está junto nas lutas. Obrigadão, Karina. Obrigado aí, viu, pela sua participação, pela sua presença, pelo seu engajamento em tantas lutas importantes da cidade, como na área da infância, saúde mental e agora em defesa de uma categoria profissional, que também eu faço parte, né? Tenho muito orgulho de ser assistente social e você ser a nossa presidente hoje do Conselho Regional. Eu vou passar a palavra para a deputada Érica Cocai para ela fazer sua saudação e depois a gente ainda tem 3 pessoas aí da nossa lista para fazer a saudação que estão aqui com a gente. Não, então, Fábio, eu e os demais, e as demais, a todas, a todos, a todes, as nossas saudações. Acho que esse é um momento importante, porque representa um posicionamento da própria Câmara, da CLDF. Eu penso que nós estamos vivenciando um momento de muito binarismo na nossa sociedade, nos sentimentos, nas relações, nos pensamentos, e esse binarismo, ele precisa ser rompido. E aí também o binarismo é muito consequência de uma lógica fundamentalista, que se encontra muito presente na Câmara, a Câmara Federal e na Câmara Distrital também. Quando fui deputada distrital, nós enfrentamos já essa lógica de quem queria calar a diversidade humana e calar, portanto, as nossas humanidades. E quem construía e continua construindo em vários espaços um projeto de poder que pressupõe o rompimento da laicidade do Estado e, ao mesmo tempo, hierarquização dos seres humanos. Esse fundamentalismo que está presente na Câmara Legislativa também está presente na Câmara Federal e, muitas vezes, ostenta uma faixa presidencial, se expressa através das tribunas, dos palanques, que seriam palanques da Presidência da República, que deveriam ser utilizados para a construção de um Estado republicano e de um Estado absolutamente democrático. Como nós estamos com a democracia
açoitada todos os dias, dançando na beira de um abismo e com muita insegurança sobre o próprio vigor e o vício das nossas instituições, nós vamos ter muitas ameaças aos direitos. Democracia e direitos, elas não são solitárias. E é por isso que é importante reafirmar e lançar uma frente parlamentar. Uma frente, ela tem uma característica de ser suprapartidária, ela tem uma característica de fazer um diálogo interno acerca do poder legislativo, pontuando uma agenda que, para avançar nos direitos e para impedir que haja retrocesso, mas, ao mesmo tempo, de dialogar com os diversos poderes, dialogar com o Poder Executivo, dialogar com o Ministério Público, dialogar com o próprio Poder Judiciário, enfim, com os outros poderes, para reafirmar uma pauta que ela se torna cada dia mais estrutural e mais importante para a construção das resistências necessárias para a ampliação do processo democrático e impedir que nós vivamos tantas inseguranças e tantos açoites. E falo isso no dia que nós comemoramos a Constituição brasileira. E o Ulisses Guimarães dizia, você pode divergir, você pode discordar, mas quem não cumpre a Constituição, ou seja, cumprir a Constituição, fazer valer a Constituição, é respeitar a própria pátria. E nós estamos vivenciando isso no momento em que a Constituição está sendo dilacerada todos os dias, muitas vezes sem qualquer tipo de pudor, sem qualquer tipo de véu, sem qualquer tipo de enredo para esses ataques. E aqui nós estamos reafirmando direitos. Eu diria que, ainda que nós não tenhamos conseguido, via Poder Legislativo, avançar na construção de uma legislação que assegure o direito de ser, o direito de amar, o direito à cidade, a liberdade, porque o grande desafio para todos os movimentos é o desafio de construir a liberdade da fala, a liberdade do corpo, a liberdade dos afetos, a liberdade da existência como um todo. Nós também resistimos a muita coisa. Resistimos a muitas tentativas de retrocesso. Nós resistimos a proposições como Escola Sem Partido, que arranca a discussão de gênero, a própria discussão e aos projetos de efetivar uma cura gay, e tantos outros que apareceram, o Estatuto da Família, que exclui as diversas formas de família, e é por isso que nós defendemos as famílias, e defendemos a família, e as famílias, porque defendemos que achamos que todas e todos têm que ter direito à família, a uma família onde seja pautada na afetividade, na felicidade, como construtora de laços que nos deem estrutura para que nós possamos enfrentar todos os desafios de uma sociedade que nos transforma em seres faltantes e em seres querentes também, porque somos seres faltantes. Por isso eu queria te parabenizar todo o mandato e parabenizar esta atividade e todos os desafios que estão postos. Eu penso que nós temos, você, a deputada Arlete e outros parlamentares, que estão sempre prontos e prontas para poder fazer a defesa da liberdade, a defesa dos direitos, a defesa da cidadania LGBTIQIA+, que todos os dias é ameaçada por uma lógica que também dialoga com o sexismo, que também dialoga com a naturalização de tantas formas de discriminações, porque as discriminações têm o mesmo DNA. Por isso, a importância desse momento, a importância do seu mandato e a importância da frente. Tenho absoluta certeza que continuaremos trabalhando muito em parceria. Olhe, nós tivemos um decreto da VEP, que estabelece que as mulheres trans têm que estar em estabelecimentos prisionais femininos. E para quem viu, como nós vimos, as mulheres chegarem no presídio, no centro de detenção provisória, e terem seus cabelos raspados, como se o cabelo não tivesse todo esse simbolismo e não fosse uma reafirmação de identidades de gênero. Você vê agora que nós temos o reconhecimento do gênero feminino para essas pessoas que estão em privação de liberdade e que merecem ter a sua identidade de gênero em todos os cantos da nossa cidade. A liberdade de orientação sexual, de identidade de gênero tem que ser preservada. Parabéns, Fábio, parabéns ao Gabinete 24, parabéns a Arlete Sampaio e a todos e todas que constroem isso que será um centro de difusão de direitos, de valorização dos princípios de uma Constituição que são tecidos com a dignidade humana. Beijo grande, conte conosco.
Muito obrigado, deputada. Deputada Érica, que é uma grande parceira. A gente teve aqui muitas lutas nesse último período juntos aqui no Distrito Federal. Tenho aprendido muito e agradeço muito a presença. E eu sei que outras frentes parlamentares, não tenho dúvida que foram criadas aqui no âmbito do legislativo local, na Câmara Legislativa, foram protagonizadas, lideradas pela deputada Érica Cocai, e por isso que a gente teve tantos avanços legislativos e muita resistência contra os projetos fundamentalistas aqui no Poder Legislativo local e nesse campo. Então, eu queria também chamar para fazer uma saudação a coordenadora da Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, a OABDF, a doutora Cíntia Cecílio, e já agradecer a presença. Com a palavra. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos. Boa noite, todos, todas e todes. Com muita felicidade que eu venho aqui falar um pouquinho hoje e ouvindo tudo que eu já ouvi aqui, eu queria dizer algo que eu acho que é muito, muito relevante. A questão de quando o deputado diz que ele é o primeiro deputado que está lá e assumiu como gay, né? A gente, é muito importante as pessoas heterossexuais, que são os nossos parceiros e que estiveram como a deputada Érica e aí as delegadas da DECRIM, que estão ao nosso lado e que antes da gente conseguir chegar a esses postos, estão lá nos representando. Mas quanto é importante que nós, LGBTIs, que nós conquistemos esse espaço, que a gente seja ali. Hoje, por exemplo, a Comissão de Diversidade Sexual da OABDF, ela é uma comissão especial, isso quer dizer que é uma comissão que ela não é fixa, ela pode ser desfeita a qualquer momento. A hora que uma gestão decidir que ela não vai existir mais, né? E ela já existe há 10 anos, e é a primeira vez que ela é presidida por uma pessoa LGBTI+, né? É a primeira vez que nós temos uma diretoria 100% LGBTI. Então, eu estou lá como presidente, sou uma mulher lésbica assumida, e acho que também sou a primeira mulher lésbica assumida num cargo de gestão dentro da OABDF. E isso me fez descobrir que a gente precisava educar os nossos colegas dentro lá da nossa casa, né? Então, os nossos colegas não estavam acostumados a lidar com outros colegas assumidos, que estavam dentro ali, convivendo naquele ambiente. Então, hoje, a maioria dos membros da Comissão de Diversidade, eles são LGBTI+, e a gente descobriu que a gente precisava educar os nossos colegas, né? A gente já sabia, mas aí a gente teve certeza, né, que a gente tinha que educar as pessoas dentro da nossa casa. E eu vejo que essa frente ela é tão importante, porque quando a gente fala em direitos, né, estamos aí hoje comemorando o aniversário da Constituição, que quase, se a gente for pensar, as leis não são aplicadas para a população LGBTI+, as poucas coisas que existem, a gente morre para conseguir uma aplicação. Então, se não fosse a jurisprudência, se não fosse o CNJ, com uma portaria ou outra que vai dando um jeito da gente conseguir conquistar alguma coisa, nós estaríamos aí à beira de sujeitos a qualquer coisa, né? Eu sempre repito que parece que a gente está com o pé aqui, assim, ó, alguém com o pé na nossa garganta, tentando tirar o que a gente conquistou, né? Então, a gente todo dia, isso me remete também a uma fala das questões do feminismo, né, para as mulheres terem conquistado o espaço, é a mesma coisa, para a mulher perder um monte de direitos que ela conquistou, é muito fácil, para a gente parece que também, que a gente está todo dia tentando tirar um pé do nosso pescoço para sobreviver com o que a gente já conquistou até agora. Então, eu sempre penso, e eu tenho falado muito, essas eleições, elas são realmente um reflexo muito grande de tudo que pode acontecer no legislativo aí nos próximos anos, né, nós estamos vivendo esses primeiros 2 anos, e nós ainda temos 2 que parecem ser muito difíceis, apesar da criminalização da LGBTI-fobia, a gente ainda vê dificuldade para a aplicação dessa lei, na verdade, dessa jurisprudência. Existem vários projetos de lei lá na Câmara Federal, que inclusive tem projetos que já estão há 20 anos aguardando, tentando um julgamento para virar uma lei aí, e a gente não consegue. Eu acho que não vai ser nessa legislatura que nós vamos conseguir, eu acho que vai ficar para a próxima, né, se a gente conseguir mudar de presidente, né? Então, vamos ver se isso acontece. Então, acho que a questão das leis para a população LGBTI é uma coisa que muito me preocupa, porque hoje a gente só tem jurisprudência. Eu que advogo na área homoafetiva e de gênero, eu vejo isso todos os dias. Eu consigo uma liminar, e aí vem o colega e faz uma contestação, e ele me derruba dizendo que o que eu estou pedindo não está na lei, né?
mas não está na lei porque a nossa lei está atrasada, e aí a gente precisa mudar, né? Então, essa frente, para mim, é de extrema importância para a gente conseguir avançar nos direitos, e se não de forma federal, que a gente consiga aqui no DF, tem diversos estados que né, tem as suas legislações, e a gente no DF pode conseguir avançar de alguma forma. Isso para mim é muito relevante a gente ocupar os espaços. Eu falo que é começar a botar a cara no sol, né? Gente, vamos, né? Bota a cara no sol, se assume mesmo. As pessoas têm que saber que nós estamos ocupando esses espaços, nós temos competência para ocupar, que a gente não vai ficar calado, que a gente não vai aceitar, e essa frente ela tem uma força extrema. A OAB se coloca à disposição, porque o nosso interesse maior é fazer com que as leis elas sejam cumpridas e que a gente mantenha essa ordem, né, um mínimo de uma ordem para a sociedade civil. Então, fico muito grata com o convite, muito feliz disso estar acontecendo, e estamos à disposição para o que a gente puder ajudar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cíntia, pela presença. A OAB, sem dúvida, é um parceiro importante, precisa continuar colaborando aqui nesse enfrentamento, né, nessa articulação fundamental que a gente tem feito para lutar contra todo ataque à população LGBT do ponto de vista legislativo, social, mas também na construção da legislação necessária, que nós temos uma ausência, uma lacuna muito grande, né, de uma legislação aprovada pelo Poder Legislativo, discutida com a sociedade, porque todos os nossos ganhos, desde 2004, com a União Civil, se dão no campo do judiciário. São poucas conquistas no âmbito legislativo, como bem lembrado. Apesar de uma Constituição que orienta para a garantia dos direitos e uma interpretação constitucional que reconhece as nossas famílias, que reconhece a nossa pluralidade, uma interpretação essa feita pelo STF. Passa a palavra agora à componente da Comissão Especial LGBT do Conselho Regional de Psicologia, o CRPDF, a Gabriela Santos. Com a palavra. Obrigada, deputado. Boa noite. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer, né, e saudar todas as pessoas aqui presentes. É uma imensa alegria estar hoje representando a Comissão Especial LGBTI+, do Conselho Regional de Psicologia do DF. E eu não posso deixar de ressaltar, né, a minha empolgação enquanto lésbica e enquanto profissional de psicologia em fazer parte desse ato público de lançamento da Frente Parlamentar para a Proteção e Promoção de Cidadania LGBTI da CLDF, em vista da sua importância, né, no que concerne as demandas da comunidade LGBT, a qual resiste diariamente diante das diversas tentativas de silenciamento. A gente sabe muito bem disso. Eu aproveito, inclusive, o momento para ressaltar o compromisso ético da psicologia em relação à luta LGBT, em relação a... Ops, minha internet... voltou. Ainda que ela, né, ainda que essa, em primeiro momento, tenha se colocado de forma omissa diante da violação de direitos de dissidentes, né, dissidências sexuais e de gênero, e eu gosto sempre de evidenciar também, inclusive, um dos principais fundamentos do Código de Ética. Vou pegar aqui, que diz assim, abre aspas, profissionais de psicologia basearão o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu gosto sempre de trazer esse trecho justamente pela questão de que há uma ideia, muitas vezes, de que a psicologia não precisa andar de mãos dadas com as pautas políticas, as pautas sociais. Isso, na verdade, não é verdade, né? É o nosso dever ético, enquanto profissionais, andar de mãos dadas com a luta LGBT. E não só isso, né? Eu creio que estamos falando aqui em algo em comum com o lançamento dessa frente e com a atuação da psicologia, que é a questão da escuta. Então, escutar pessoas LGBTs que sofrem na rua, que sofrem em casa, pessoas LGBTs pretas, indígenas, que não têm acesso ao mercado de trabalho, aos seus direitos, que têm
enfim, diversas vulnerabilidades aí envolvidas, e é por isso que o lançamento dessa frente se faz tão importante, no intuito de construir e fortalecer essas políticas públicas efetivas, né, e de lutar pela dignidade de todas as pessoas LGBTs. Ainda mais no nosso contexto, né, de retrocessos sociais e políticos. Há uma pessoa muito importante para mim que uma vez me falou o seguinte, de que nossos direitos, eles são conquistados. E da mesma forma que eles são conquistados, eles podem ser retirados, negados. É por isso que a nossa luta, né, a nossa luta é muito importante. E ela, apesar de ser árdua, apesar de ser, enfim, muitas vezes difícil, parecer que a gente está andando contra a maré, remando contra a maré, ela tem que ser feita diariamente, né? E, por fim, eu gostaria de agradecer pelo convite em nome da Comissão LGBT do Conselho Regional. Estamos abertos e estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Gabriela, pela sua presença aqui, participação no Conselho Regional de Psicologia, a presidenta Tessa, que em muitos momentos ela ajudou a gente da Comissão de Direitos Humanos. A gente passou aqui por um caso muito duro de LGBTfobia no Distrito Federal, uma agressão a um jovem gay que levou uma série de facadas, e a Tessa prontamente colaborou, ajudou. O Conselho de Psicologia também ligou, acompanhou esse caso com a gente, e outros casos têm sido um parceiro sempre. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse encontro. Eu vou passar a palavra, a nossa última fala, e uma fala também potente de quem acredita na sociedade civil e luta para que essa sociedade civil se organize, e com muita alegria, além de fazer muita diferença no Distrito Drag, na organização de várias artistas drags da cidade, uma pessoa que eu tenho muito respeito, que está representando hoje aqui o Fórum de Lutas LGBTQI e de demais dissidências do DF e em torno, nossa grande ativista transformista, Ruth Venceremos. Contigo. Gente, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Quero, então, em nome do Fórum de Lutas LGBTQI e de demais dissidências, saudar essa iniciativa, que é uma iniciativa importante para a gente, parabenizar o Fábio Félix, e eu sempre faço isso, né, porque eu acho que é importante a gente não só parabenizar, mas reconhecer. E, nesse sentido, eu falo aqui em nome de um coletivo, né? Eu falo em nome de um conjunto de coletivos e entidades que está nesse novo momento da gente reinventar e repensar o movimento LGBTQI do Distrito Federal, no sentido de fazer um processo, inclusive, de retomada às suas origens. Por isso, nós somos uma das frentes, obviamente, dentro do movimento LGBTI, articulados nesse fórum e articuladas nesse fórum. Esse fórum que é resultado desse esforço coletivo, de diversos coletivos, entidades, no sentido da gente pensar quais são, de fato, as pautas comuns para a população LGBTI. Né? E essas pautas comuns, a gente tem que ter esse processo de escuta e retomar aquilo que lhe é próprio do movimento social e popular, que é a luta social. Né? Nós somos responsáveis, sim, por realizar diversas lutas para assegurar nossos direitos, a cidadania LGBTI, porque nada nos foi dado até aqui de mão beijada. E hoje é um momento histórico. Primeiro, pelo fato da própria eleição do Fábio Félix ser um evento histórico. E quando a gente fala esse sentido histórico da eleição do Fábio Félix, se assenta muito na gente pensar de que histórico é aquilo que é capaz de dar uma contribuição para o nosso tempo. E, sem dúvida, o mandato do Fábio Félix tem dado uma contribuição sem igual para o tempo histórico que nós estamos vivendo. E é histórico, sobretudo, pela capacidade que tem de criar e deixar um legado de luta muito importante. Por isso, representatividade importa, sim. Hoje, quantos jovens podem olhar na CLDF e dizer, sim, é possível nós continuarmos ocupando esse espaço, né? Então, a eleição do Fábio Félix, e por isso se assenta também nesse processo que nós estamos tendo aqui hoje, que é de lançamento dessa frente parlamentar,
em prol da cidadania LGBTI. É fundamental essa iniciativa puxada pelo próprio Fábio Félix. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa na relevância dessa frente, se assenta também muito na gente pensar de que a gente vive um momento de esvaziamento dos espaços de participação da sociedade civil, né? Desde a esfera nacional, né? Dos instrumentos federais que nós fomos construindo, mas também em âmbito local. Esse esvaziamento significa uma mensagem muito objetiva de que o povo não tem lugar no Estado. E nós não podemos aceitar isso, né? Foram anos de lutas para a gente chegar a ocupar espaços, né? Ou a construir espaços em que a sociedade civil ela se coloque também como protagonista do processo. Se a gente for olhar, por exemplo, da década de 40 para início dos anos 2000, foram realizadas pouquíssimas conferências nacionais, quase inexistentes, se não me engano, 5 ou 6, na medida que nós tivemos, né, um governo de esquerda, com algumas características populares, a gente percebeu, por exemplo, o quanto foi importante, ainda com todos os limites que se tinha, de você ter a sociedade civil participando efetivamente das políticas públicas, participando do Estado nesse sentido. Então, esse é um momento que nós estamos vivendo, inclusive ousado, sabe, o Fábio Félix e demais deputados e deputadas. É uma ousadia por parte de vocês, mas é isso mesmo. Nós viemos no mundo não para contemplar, nós viemos para ousar, para mexer com as estruturas e para transformar. Eu digo que é uma ousadia, sobretudo, nesse contexto que nós estamos vivendo, de avanço conservador, de um ataque contra os direitos da população como um todo, a gente fazer uma frente em que a gente não nega, né? A gente aqui não está, não é uma política de favor. Não, aqui é um projeto político que a gente acredita, por isso na necessidade de você ter uma frente no âmbito legislativo para se pensar, né, as demandas e as especificidades dessa população que historicamente sempre esteve à margem, assim como a população negra, das decisões desse país. Então, eu creio que, em nome do Fórum de Lutas LGBTI+, e demais dissidência, parabenizar por esse espaço, porque a pauta, meu amor, vocês já sabem, a pauta a gente já antecipou em outras reuniões, enquanto movimento LGBTI, e vamos seguir trazendo, né, essas demandas concretas. E mais do que isso, eu entendo que, obviamente, compete ao parlamento legislar, né, construir leis, fiscalizar todo mundo, tudo bem. Mas também compete exatamente provocar e trazer demandas da sociedade no sentido de provocar nessa relação com o poder executivo a necessidade de ter políticas públicas, né? Tá? Esse também é um papel, creio eu, do legislativo, nesse caso da CLDF. É claro que nós avançamos, é óbvio que nós avançamos muito em algumas políticas públicas, se a gente for comparar com outros estados da federação, né? Nós temos uma DECRIM, nós temos um ambulatório trans, nós temos outros equipamentos, mas nós não podemos nos contentar com o que temos, é preciso avançar cada vez mais, e creio que, nesse sentido, uma das tarefas desta frente, para além de formular, né, leis, provocar nesse sentido da formulação das leis, é acompanhar, remonitorar, né, é exigir do poder executivo que avance cada vez mais, e creio que pensar na cidadania LGBTI passa por uma série de fatores, e obviamente, não dá para a gente pensar só no âmbito do executivo, mas também no âmbito do legislativo, que cumpre uma tarefa fundamental e importante. E concluo pensando muito nesse sentido de que é preciso construir um Distrito Federal de todas as pessoas, de todos os corpos, sabe? Não dá para essa cidade ela continuar sendo privilégio de alguns. E quando eu digo que a gente precisa ocupar essa cidade com gente, e gente, nós estamos falando, é esse povo diverso, é esse povo plural, é esse povo, inclusive, dissidente, sim, sabe? E a gente precisa avançar cada vez mais ocupando. E a nossa luta é para além da dimensão dos direitos civis, é para além da dimensão do nosso direito de amar. Obviamente, isso é um pressuposto, inclusive, dos direitos humanos. Mas nós também queremos ter moradia, nós queremos ter trabalho, nós queremos ter cultura, porque é isso que torna o ser humano
ser um ser humano pleno, sabe? Passa por essas várias dimensões. E precisamos construir um Distrito Federal seguro para a existência das LGBTs, em que o meu corpo, ao transitar por essa cidade contraditória, mas essa cidade diversa, ela não seja uma ameaça, por exemplo, para o patriarcado. Ela é uma ameaça pela sua existência, mas que eu possa transitar nessa cidade sem ser vítima de violência, sem ter a minha existência negada. Por isso, se o Fábio Félix e tantos outros LGBTs tivessem negado, né, a sua orientação sexual, outros, a sua identidade de gênero, estariam renunciando não a eles próprios e a elas e a eles próprios, estariam renunciando a toda uma coletividade que é a população LGBTI. Por isso, quanto mais gente assumida tem que botar a cara no sol e ocupar esses diversos espaços e, de fato, construirmos um Distrito Federal para todas, todas e todos. E convido vocês, inclusive, para dia 23, nós faremos o lançamento, tornaremos público, então, essa iniciativa incrível, democrática, antirracista, antipatriarcal, que é o Fórum de Lutas e de Lutas LGBTQI e demais dissidência, que vai acontecer no dia 23, nas redes sociais do Fórum. Então, todos e todas e todos estão convidados e convidadas para se fazer presente no sentido da gente reinventar o movimento LGBTI mais do Distrito Federal, porque o tempo exige e porque é necessário. Muitíssimo obrigado a todos e todas e todas. Muito obrigado, uma fala maravilhosa, Ruth, pela tua presença. Eu fico muito feliz. Eu lembro, você falando, eu lembrei de uma frase do nosso querido Jean Willis, que ele dizia, na posse dele como deputado federal pela primeira vez, e ele foi, de fato, o nosso primeiro congressista assumido e que assumia essa agenda política no Congresso Nacional. E ele falava que sou o primeiro deputado gay assumido e orgulhoso da minha orientação sexual. Ele falava isso porque o orgulho é uma marca importante para nós. Orgulho é uma marca de vitória, de quem resistiu e venceu a tanta violência, de quem resistiu e venceu a vergonha. Porque o orgulho é a contradição com a vergonha, né? Porque a gente é jogado ao longo da nossa adolescência, e eu vivi isso na escola, vivi isso na pele, e muitas pessoas LGBTs viveram, a gente é jogado para a vergonha, para o lugar da humilhação, né? Para o lugar da não aceitação, seja no ambiente familiar, ou no ambiente público, ou no ambiente da escola, né? Eu lembro que eu odiava ir para a escola. Eu odiava porque eu sabia que lá ia ser um lugar de violência contra mim, de alguma forma. Então, eu tenho muito orgulho de tal. Eu estou até sentado aqui no gabinete, fazendo aqui, de sentar nessa cadeira, porque nós, LGBTs, a gente pode ser tudo aquilo que a gente quer. A gente pode ser muita coisa, e o que você falou é fundamental, porque a representatividade ela é transformadora, porque eu sei que a gente faz um mandato hoje aqui, não o nosso mandato, mas o nosso aqui, o da Érica Malunguinho, o da Érica Hilton, o do David Miranda, o de um monte de gente pelo país que tem mandatos e são LGBTs, a gente faz um mandato para todo mundo. Então eu sei que tem muitas pessoas heterossexuais que têm orgulho do nosso mandato e votariam e votam em pessoas LGBTs. Então eu vejo que isso faz a diferença porque a nossa luta é para uma sociedade igualitária, uma sociedade do respeito, da tolerância, do enfrentamento às desigualdades. E por isso que a gente se reúne hoje nessa frente parlamentar e tem muita gente, né, que está no poder público, que está no Estado, que está na sociedade civil, que está vibrando nessa vibração, que está nessa sintonia com a gente de luta, de transformação. E eu acho que, apesar do que nós estamos vivendo hoje, apesar do avanço do autoritarismo, apesar do crescimento dessa extrema-direita que está ocupando postos importantes nessa república, tem muito espaço para a gente avançar e a gente tem avançado. A gente não vai arredar o pé. Para o armário, eu não vou voltar. Eu não vou deixar de ser o deputado viado, porque eu tenho muito orgulho de estar onde eu estou e ser como eu sou. Então, isso eles não vão conseguir fazer. E silenciar a nossa voz, eles não vão. E a gente vai lutar por essa democracia e a gente vai lutar para que essa democracia seja ampliada e para que a gente tenha muito mais LGBTs nesse espaço que eu estou aqui hoje. Espero que eu seja o primeiro de muitos que vão pisar no Poder Legislativo local, na Câmara Federal, no Senado, em todos os espaços de poder, nos espaços públicos e pensando políticas públicas para uma sociedade que seja diversa, inclusiva para todo mundo, como a Ruth falou. Então, muito importante sua fala, inspiradora, muito legal a presença de vocês aqui. Essa reinvenção da rede, ela é cotidiana. A gente se encontra em outros espaços.
A gente se encontra em outras articulações, mas a gente está aqui hoje para firmar um pacto comum. Nós estamos aqui hoje para falar da defesa da cidadania da população LGBTI+. E por isso que a gente está nesse ato público, porque a gente quer ver aí os nossos rostinhos, as nossas instituições, quem a gente representa, se comprometendo publicamente com essa agenda política, com essa luta como uma luta fundamental para todas as instituições que estão aqui. Por isso que a gente fez questão de marcar esse momento para a gente se encontrar, porque quando a gente se encontra aqui nessa telinha, a gente sabe quem está com a gente nessa luta por cidadania, por diversidade, para enfrentar o preconceito. Então, hoje, que seja a inauguração, o ato público de inauguração dessa frente parlamentar, é mais um momento onde a gente se reinventa, onde a gente firma novamente esse pacto, que a gente vai lutar, que a gente vai resistir, onde quer que a gente esteja aqui, são instituições diferentes, são plurais, são lugares diferentes na sociedade, mas que a gente vai resistir e lutar pela diversidade e pela cidadania de tantos corpos e tantos grupos que estão fora dessa institucionalidade, dessa legalidade, né? E são vítimas de violência com tanta naturalização dessa violência. Então, muito obrigado, gente. Todo mundo que veio participar com a gente aqui, eu queria agradecer de coração. E agradecendo a todas as autoridades e demais convidadas, convidados que nos honraram aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal com suas presenças, eu declaro encerrado o presente ato de lançamento da nossa frente parlamentar. Um beijo, um abraço para todo mundo. Foi ótima a presença de vocês aqui hoje.